Olá pessoal, o passo a passo de hoje vai ser este agulheiro alfineteiro, né? Olha que gracinha. Aqui você pode colocar suas agulhas, aqui os alfinetes, e aí você botou aqui e pode levar para qualquer lugar. Ó. Que tal? Então, bora fazer? Bem-vindos de volta ao canal Belezura Atelier. Agora vamos aos materiais que precisamos para fazer esse alfineteiro. Nós vamos precisar de um retângulo de 11 por 9, outro retângulo de 7 por 5. O corpo do agulheiro vai ter aqui 8 por 22. Aqui eu já coloquei uma manta, a manta é Polycem R1 e fiz um quilting, tá? E cortei 8 por 22. No forro também eu cortei 8 por 22. Aqui eu cortei uma tira de 5 por 24, a entretela aqui de reforço de 2 por 25. Tá? Esse é o material que nós vamos utilizar. Depois nós vamos precisar de plumante para encher a almofadinha. Aqui, ó. Nós vamos encher essa almofadinha aqui com plumante, fibra siliconizada, né? 2 pedacinhos de feltro. Esses feltros aqui, eles têm 5 por 4. Vou precisar de 2 pedacinhos de feltro de 5 por 4 e um botãozinho aqui de costurar. Esse botãozinho magnético de costurar, que eu coloquei aqui, mas você pode fechar da forma que achar melhor. Para enfeitar aqui eu fiz um lacinho. Aqui pro lacinho eu usei uma tirinha de 5 por 7 e um pedacinho de 1,5 por 4,5, tá? E usei também uma florzinha aqui para decorar a parte do feltro. Então agora vamos ao passo a passo. Bom, essa parte do corpo, então eu fiz um quilting, recortei, e aí vou colocar direito com direito aqui com o forro. E vou costurar a volta toda e vou deixar uma parte aberta aqui para eu poder virar. Aqui, essa parte aberta, para eu poder vincar bem direitinho, eu usei esse vincador aqui. Esse vincador é da Clover, mas você pode usar qualquer vincador que você tiver. E aí eu fiz um vinco aqui para eu poder costurar certinho aqui, certo? E aí eu vou virar para o lado direito. Antes eu cortei aqui os biquinhos, ó, eu cortei. Então, aqui quando eu costurei até o final. Eu sempre costuro até o final, depois eu volto aqui até o final, volto aqui até o final. Então, ele fica com uma cruz aqui, certo? E aí, eu retiro esse pedacinho sem cortar a linha, que eu acho que fica muito mais reforçado. Então, corto aqui o pedacinho e para virar, eu coloco um dedo aqui e vou fazer um ângulo aqui assim, ó. Eu viro. Deixa eu colocar bem direitinho aqui. Então, eu viro aqui e aqui, ó. E aí, eu viro pro lado direito. Ó. E vou fazer isso, mesma coisa em todos os cantos, ó. Eu viro aqui, seguro e viro. Aí, eu vou pegar uma agulha e vou dar uma puxadinha aqui, ó. E aí ele vai ficar o cantinho certinho. Ó. Certo? Aqui, como eu já deixei fincado, então fica fácil. Aí eu vou fechar esse pedacinho à mão e passo a ferro. Vai ficar assim. Vai ficar bem direitinho. Você tem a opção também de fazer um pesponto na volta toda aqui. Aqui eu fiz um pesponto de um pezinho de máquina. Certo? Ah, lembrando que eu calculei toda a costura para dar meio centímetro, certo? Então, você pode fazer o pesponto que fica bom, ok? Então, essa parte é assim que faz. Este retângulo aqui, ó, essa parte aqui, que é essa caixinha aqui, ó, que nós vamos colocar aqui, ela tem aqui 11 centímetros por 9. E eu vou cortar aqui 2 centímetros aqui no canto.
Então, vou fazer uma caixinha de leite aqui de 2 centímetros, tá? Vou retirar esses cantinhos. Depois que eu retirei esses cantinhos, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou juntar as pontinhas aqui, ó, aqui. Eu vou juntar aqui e vou passar um pezinho de máquina aqui em todos os cantinhos, ó. Certo? E vai ficar dessa forma. Depois que você fez a caixinha, nós vamos pegar esse retângulo de 5 por 7 e vamos costurá-lo aqui, ó, direito com direito. Então, eu coloco bem direitinho aqui. Só que eu vou parar um pezinho de máquina aqui antes de acabar, né? Só vou fechar esse pedaço aqui. Então, eu vou fechar essa face e essa. E depois eu vou fechar aqui. E quando eu for fechar o outro lado, eu vou deixar uma partezinha aberta para eu poder virar. Eu vou construir uma caixinha dessa forma, ó. Aqui já tá virado e aqui a partezinha aberta, ó. Certo? E aí eu reservo essa parte. Essa tirinha, ela tem 5 por 24. Então, eu vou dobrar ela aqui pelo meio e vou costurar aqui com um pezinho de máquina. Aí, eu vou pegar uma barrinha aqui, um gabarito, ou esse daqui, ele aguenta a temperatura do ferro, tá? E vou abrir a costura, deixando a costura aqui no meio da barrinha. Aí, eu vou virar essa tirinha para o lado direito. E vou passar a ferro. Passei a ferro. Essa tirinha que nós cortamos com 2 centímetros, ele acabou ficando muito larga, ó. Ela tem que ficar bem na largurinha da tira aqui, tá? Então, eu vou dobrar aqui a pontinha. Vou pegar essa ferramenta aqui e vou passar essa entretela aqui dentro da tira. Para deixar ela mais resistente, ó. Eu tive que acertar um pouquinho essa tira. Então, essa parte eu vou colocar aqui em cima, para fazer esse contorno, para dar um reforço, tá? Então, eu vou pegar e vou começar a alfinetar aqui, ó. Eu começo a alfinetar para ver o tamanho que vai ficar, porque essa tira, ela tá maior do que eu tô precisando, certo? Então, eu vou alfinetando aqui. Quando eu chegar aqui na emenda, eu vou deixar a emenda aqui na metade, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Então, eu vou marcar aqui um pouquinho, um pouco menos de 1 centímetro aqui, onde eu vou fazer a emenda, ó. Vou marcar aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Então, aqui é onde eu vou emendar, aqui onde está a marca. Eu vou cortar aqui o excesso de entretela, para não ficar tão grosso, tá? Aí, eu vou pegar essa parte, vou dobrar lá pra dentro. Você pode pegar uma pinça, ó, para ajudar a dobrar.
bem em cima da linha que você riscou, tá? Aí vou chegar aqui e vou cortar e deixando um pedacinho. Aqui a marcação tá aqui e eu vou deixar um pedacinho. Esse pedacinho eu vou colocar lá dentro. Ó, tá direitinho. Aí eu vou fazer ponto invisível aqui para fechar esse pedacinho. Faço ponto bem pequenininho para reforçar. Vou tirar essa. Eu posso cortar ali. Agora a tira tá no tamanho certo. Então eu vou alinhavar esse pedacinho assim, ó, para deixar a tira certinha para eu poder costurar, tá? Ela vai ficar assim. Aqui tá alinhavado, ó. Ok? Agora com a agulha bem fininha e eu vou fazer ponto invisível aqui, ó, prendendo toda essa parte aqui, tá? Ela vai ficar assim, ó. Aqui tá a abertura, a tirinha fica presa aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou medir o tamanho que ficou aqui, ó. Ó, ficou 6 por 4. Então, eu vou pegar a base dele, vou achar o meio tá aqui. A partir do meio, eu vou colocar a medida, que é 6 por 4. Não, peraí, aqui é 2 aqui. 2 aqui. Essa linha aqui, ó. Isso eu vou ter que encaixar a caixinha aqui e vou deixar a abertura. Essa face que tem abertura aqui, eu deixo sem costurar, tá? Então, eu vou encaixar aqui e vou costurar essa face, essa aqui e essa, bem em cima da linha, ó, tá? E aí, eu vou fazer com ponto invisível e ele vai ficar preso com essa parte aqui aberta, porque é por aqui que eu vou encher e colocar o reforço aqui embaixo. Aqui eu resolvi pespontar, então daí eu deixo linha sobrando dos dois lados e eu arremato aqui dando um nó e pondo a linha lá pra dentro. Aqui uma dica legal é você utilizar agulha de cego. Ela tem 2 furinhos aqui e aí você só encaixa, não precisa ficar colocando as duas linhas, só encaixa e põe pra dentro. Certo? Agora eu vou encaixar aqui e vou costurar na linha.
costurei essa parte. Agora, por esta abertura que nós deixamos aqui no retângulo aqui, nós vamos encher com plumante e depois nós vamos fechar a abertura com ponto invisível. Vou usar aqui um enchedor de bonecas, tá? Aqui eu enchi, agora eu vou fechar o buraquinho aqui para eu poder continuar. Vou fazer ponto invisível aqui para fechar. Já colocamos aqui o plumante, ajeita bem direitinho. Aqui nós cortamos aquele papelão, né? Esse papelão, ele tem 5,5 por 3,5 e aí eu vou colocar aqui dentro. É só para a agulha não ultrapassar ali o outro lado, certo? Aqui, depois que você colocou o papelão, você pode fechar aqui também, tá? Esses daqui eu deixei aberto, tá? Mas você pode fechar assim que fica melhor, ó. Não fica aberto aqui, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos colocar os pedacinhos de feltro e o botão. Então, eu colocaria primeiro o botão aqui, para a gente não errar aqui o lugar para colocar o feltro aqui. Então, você coloca o botão, um desse lado e um do outro aqui, certo? Marca direitinho. E depois coloca o pedacinho de feltro aqui, ó. Aqui, ele não pode pegar na dobra aqui, tá? Ó, aqui e aqui, ó. E aí, se você quiser decorar, você pode, tá? Aqui, eu fiz um alinhavo e coloquei uma florzinha. Ó, prendi aqui o botão e coloquei uma pérolazinha aqui no meio da florzinha, tá? Aí, na hora de fechar, tem esse lacinho. Esse lacinho é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um retângulo de 5 por 7 e um pedacinho aqui, eu cortei esse daqui 1,5. Tá com 1,5 por 4,5. 1,5 por 5. Mas ele tá a mais, ok? Tá, então eu vou pegar isso daqui, vou juntar aqui, eu vou passar uma costura aqui e vou deixar uma partezinha aberta aqui. Aqui então eu vou abrir essa costura, vou deixar no meio e vou passar uma costura aqui e aqui. Agora eu vou virar ele por esta abertura aqui que eu deixei. Ele vai ficar assim, certo? Aqui agora eu vou franzir bem no meio. Posso até marcar aqui o meio. E já dou um nozinho aqui. Certo? Deixo a agulha aqui. Agora, essa tirinha aqui, que eu cortei de 1,5, eu vou dobrar ela. E vou colocar aqui. E vou fazer um acabamento aqui atrás. Não dá mais, ó. Vou cortar um pedacinho.
Ó, o lacinho fica pronto. Aí é só costurar ele aqui. Ó, certo? E é assim. E fica pronto o nosso alfineteiro. Então aqui eu coloco os alfinetes, ó. E aqui as agulhas. Aqui e aqui as agulhas. E aí você pode carregar. E o papelão serve para você não se machucar aqui, senão ele pode te furar aqui, né? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, tá? Eu achei uma graça esse alfineteiro. E aproveite para se inscrever no meu canal se você ainda não está inscrito. O canal Belezura Atelier, feito com carinho para você. Tá? Tchau e até a próxima.